Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o Elisha, a Cláudia, a Maria, a Duda, o Jack, a Dona Maria faz tempo que eu não te vejo também, glória a Deus, que bom que você tá aqui online, amém, Dona Maria tava de férias, né, amém, tava curtindo, tem que curtir mesmo, Dona Maria, glória a Deus, você tá bem? A paz, Dona Maria, a senhora tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. E a senhora tá renovada? Glória a Deus, que bom. Amém. Deus vai dando força, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Um dia a gente vai se empurrando, no dia seguinte o Espírito Santo empurra a gente, né? Amém. Amém, Dona Maria. Glória a Deus. Que bom que a senhora entrou. Fiquei feliz. E o Deus te abençoe. Amém. Fiquei feliz que todos vocês entraram. Elisha, Cláudia, Maria, Dona Maria, o Jack e a Duda. Amém. Amém, gente. Hoje a gente vai falar sobre 3 salmos, né? Salmo 125, Salmo 128 e Salmo 129. Na verdade, a gente paralisou a história, né, de Roboão e de Jeroboão para a gente estudar 7 salmos. São só 7, tá? E a gente vai terminar esses 7 salmos em 3 dias. Hoje a gente vai ler 3 salmos, quinta-feira a gente vai ler mais 3 salmos e na sexta-feira a gente vai ler um salmo só que é enorme, que é o Salmo 50, tá? E segunda-feira a gente vai voltar para a história e a partir da semana que vem eu até brinquei no Meet antes de iniciar a gravação. Semana que vem, quem gosta de anotar aí, né, a matéria, né, gosta de anotar a aula, prepara o caderno aí, prepara a caneta, porque semana que vem a gente vai começar a estudar os reis. Então a gente vai estudar muitos reis, gente. Vai ter muita mudança, né? Então a gente vai começar a ver qual rei estava em Israel, qual rei estava em Judá, qual profeta que estava em Israel, qual profeta estava em Judá. A gente vai começar a ver esse movimento na semana que vem, de profetas falando com o rei, e os reis desobedecendo, e então o rei cai, e então entra outro rei, e a gente vai começar a ver esse desbarate aí, e começa a ver a queda ali do reino de Israel, principalmente. O reino de Judá ainda dá uma melhorada ali, a gente vai ver na semana que vem, que ele ainda, gente, ainda aparece uma luz ali no final do túnel, né, no reino de Judá. Ainda aparece alguém ali, né, que vale ser lembrado como descendente de Davi. A gente vai ver que vai aparecendo no reino de Judá algumas exceções, né? Mas no reino de Israel, meu pai, esquece. Né? E a gente vai começar a ver isso semana que vem. Então a gente vai começar a ver uma movimentação de profetas que vão surgindo, vão falando, né? Daqui a pouquinho a gente já tá ali em Eliseu, né? Em Elias, né? Então já estamos chegando, graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Que bom, né? Amém, amém, amém. Graças a Deus. Antes da gente começar a aula de hoje, eu queria dar uma informaçãozinha, né? Tem gente que gosta que eu dou essas informaçõezinhas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Natal, né? Então, o mês que vem eu quero cristianizar o Natal. E eu vou explicar para vocês por que eu tô falando isso. Cristianizar o Natal. Por que eu vou cristianizar o Natal? Ah, mas o Natal não é sobre Cristo? A gente vai entender o que é o Natal, né? Então eu quero cristianizar o Natal o mês que vem, porque eu vou entregar marmitex nas ruas, né, para moradores de rua, e eu quero entregar panetone também. Eu quero fazer bonitinho, entregar um panetonezinho daqueles pequenininho, né? E eu quero fazer um marmitex, sabe? Eu até falei pro meu esposo falou: "Nossa, sério, você quer fazer? Eu queria entregar Chester". Ah, gente, eu vou fazer um frango, eu vou comer Chester na minha casa, ele vai comer Chester também na rua, né? Então aí eu falei que eu quero fazer um marmitex legal mesmo de Natal, né? E o pessoal que ajuda nesse projeto até sabe, esse mês eu falei que eu segurei, né? Eu recebi o dinheiro da obra, eu segurei uma boa parte do valor porque eu quero fazer isso mês que vem. O foco é esse, eu quero fazer uma comida legal, né? E entregar nas ruas. E agora eu quero falar sobre isso, porque eu tô falando que é cristianizar o Natal, né? O que é o Natal? O Natal, gente, ele tem origem romana. O Natal, ele não tem origem cristã, não tem origem de Israel, não tem origem judaica, não. O Natal, ele tem origem romana. Da onde que veio o Natal? Da onde que surgiu o Natal? De Roma. Há um momento na história, né, em que
os cristãos são perseguidos. Então, os cristãos começam a ser perseguidos, começam a surgir muitos mártires, né? E a igreja começa a crescer, começa a se potencializar. E a igreja passa a ser muito forte. Ela passa a ter mais poder que o Estado. Então, Roma se preocupa, porque Roma era um grande império. Então, Roma começa a perceber que há um império parecendo que está crescendo e esse império pode destruir Roma. E que império é esse? É a igreja. É a união da igreja. Então, a igreja era tão forte, mas tão forte, estava tendo tantos adeptos, né? E ela se fortalecia ao ponto da pessoa perder a sua vida e não mudar de ideia. E não torcer a opinião dela por causa do que o Estado fala. E isso foi perigoso. Então, o Estado de Roma falou, poxa, então eles são mais fortes do que o próprio Estado. Se eles renunciam ao próprio Estado por causa dessa ideologia deles, por causa do que eles estão falando, então é muito forte isso. E qual foi a grande ideia de Roma lá em Constantinopla, né, ali com Constantino? A ideia de Roma foi virar um Estado cristão. Aí Roma se declarou um Estado cristão. Roma falou, agora a gente não vai mais matar cristão, não. Agora a gente virou cristão. A própria Roma virou cristã. Né? E eles falaram isso. E então, gente, na verdade, quem via aquele movimento falava, acho que Constantino se converteu, né? Ele virou cristão. Mas a verdade é que o movimento não foi de Roma virar cristã, mas de o cristianismo virar romano. Foi esse o movimento que houve. Então, a verdade é que quando o Império Romano se declarou cristão, ele então passou a obrigar as pessoas a seguirem aquela religião, porque era uma religião adotada pelo Império. Então, o Império obrigava você a ser cristão. Só que aí houve uma certa dificuldade para os romanos, porque os romanos eram como os egípcios, eram como os sírios, né? Eram como os assírios, os edomitas, eram como o povo pagão. Eles tinham vários deuses. Então, foi difícil para eles abrirem mão desses deuses. Então, eles foram encaixando algumas coisas no cristianismo. Então, no cristianismo, eles trocaram a deusa tal pelo santo tal e foram fazendo essas trocas. E o que é o Natal? O Natal tem uma festa, se você for pesquisar, faz essa pesquisa, gente, num site confiável. Se você pesquisar, você vai ver lá, Festival da Saturnália. Esse Festival da Saturnália era um festival feito em homenagem ao deus Saturno. Em homenagem ao nascimento dele, em homenagem a Saturno. E como que era esse festival? As pessoas traziam árvores para dentro da casa delas e tinha troca de presentes, sabe? Enfeitavam as casas e era na época que hoje é o Natal. Era justamente no mesmo tempo, tá? Então, eles foram adaptando. Roma foi adaptando o que era romano para o cristianismo, tá? Então, vocês vão observar muito isso. Na história da igreja, a gente até chegar ao protestantismo ali, né? E no protestantismo começar a se questionar, né? Que na Bíblia, por exemplo, não está escrito sobre indulgências, né? E a igreja romana falava sobre indulgências. Indulgências é quando você compra, né? Eu vou comprar meu perdão, né? Eu vou comprar um lugar no céu para o meu tio que morreu e se matou. A igreja fazia isso. A igreja romana, você ia lá e comprava um lugar no céu para o seu tio que se matou. Então você ia lá e pagava um lugar no céu. E eram indulgências. E você pagava lá, né, para ser salvo. E então, no protestantismo, eles viram, né, que isso não está na Bíblia, não existe isso, né? Então foi aí que surgiu o protestantismo, né? Então, gente, até que viesse o protestantismo, né? E a igreja de Roma era muito forte, né? O Império Romano tornado como igreja, né? A cristianização de Roma, né? Foi muito forte. Então, eles começavam a impor isso às pessoas, né? Então, pessoas eram assassinadas, tudo, né? Tudo isso daí acontecia, tá? Então, havia esse festival de Saturnália. Tem muitas festas que a gente observa, se a gente for parar para ver, tem origem romana, né? Por quê? Por causa dessa homenagem. Igual, por exemplo, os dias da semana, sábado, né? Segunda, terça, quarta, sábado, né?
tem a ver também com a origem romana, né? Tudo isso vem vindo de Roma, os meses, né? Dezembro, outubro, setembro, esses nomes, né? Vem vindo tudo dessa origem romana. E o Natal não é diferente. O Natal, essa tradição do Natal, né? De trocar presentes, de trazer árvore para dentro de casa, né? Vem desse festival romano chamado Festival da Saturnália. Aí foi trazido para o cristianismo, virou um Natal, aí foi dito ali que é para celebrar o nascimento de Cristo, mas a verdade é que alguns estudiosos apontam que na verdade Cristo nasceu um mês depois e não no mês que que é comemorado o Natal, né? Então é tudo muito controverso, né? Mas a verdade é que Roma não queria perder as suas festas, né? Roma queria continuar tendo suas festas, mas não podia se declarar um estado não cristão. Roma não podia deixar de ser cristão. Roma tinha que continuar sendo Estado cristão, mas ao mesmo tempo Roma sentia falta dos seus paganismos, né? Então Roma foi adequando o cristianismo. Aí Roma foi adequando o cristianismo, foi segurando a Bíblia. Houve um tempo na história em que as pessoas não podiam ter Bíblia. Você não tinha acesso como a gente tem a Bíblia hoje. Era só a Roma que tinha, ninguém mais tinha. E as leituras da Bíblia eram feitas somente em latim. Você não falava latim, azar o teu. Você não entendia nada. Eles falavam só em latim, né? Então, essa é a história, um pouquinho da história da igreja, né? Tá bom, gente? Então, eu falei um pouquinho agora sobre isso, mas amém, glória a Deus. Espero que tenha sido útil para alguém. Amém. Eu vou orar agora, então, tá bom? E a gente vai estudar Salmo 125, Salmo 128, Salmo 129. Os salmos que a gente está estudando agora, esses 7 salmos, são salmos de antes da divisão do reino. Por isso que eu parei a história ali, tá? Com Roboão, Jeroboão ali, né? Naquele estremecer ali onde Jeroboão vai virar rei. Eu parei a história naquele momento para a gente estudar esses 7 salmos que foram da época antes da divisão, tá? Então a gente vai estudar os 7 salmos hoje. A gente não sabe quem escreveu esses salmos, por isso que eu deixei aqui para estudar aqui no meio da história. Não sei se foi Salomão, não sei se foi Davi, não sei se foi algum levita, não sei se foi algum sacerdote, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, pela linguagem dos salmos, ele foi escrito antes da divisão do reino, tá? Então, por isso que a gente vai estudar eles agora. Amém. Então, eu vou orar agora e a gente começa a estudar os 3 salmos hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem, Senhor, vem, fala conosco, vem, se revela a cada um de nós, manifesta a Tua verdade, Pai, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Venha e fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos saber mais de Ti, nós queremos ter contato contigo, intimidade contigo. Nos ensina, Pai, nos ensina a andar nos Teus caminhos, nos ensina a andar na Tua verdade, nos ensina a Te agradar, meu Deus, nós queremos Te obedecer, nos ensina a Te obedecer. Nos dê um novo coração, Pai. Amém. Nos ensina, meu Deus, a sermos agradáveis a Ti. Amém, Deus. Meu Senhor, que o Senhor nos desvie de todo mau caminho, que o Senhor nos desvie, Pai, de tudo aquilo que te entristece, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a andar no caminho de luz, que venhamos a andar, meu Deus, nos seus bons caminhos. Que a sua vontade seja sempre feita em nossas vidas, sempre realizada. Que a tua vontade prevaleça aqui na terra, como já é feita no céu. Que assim seja em nossas vidas também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha e manifeste da tua glória, da tua misericórdia e da tua bondade sobre nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus e alcance a nossa família, alcance todos os nossos entes queridos e cuide daqueles que estão sempre em nossas orações, meu Deus. Manifeste o seu milagre também sobre a vida deles e transforma o coração deles, Pai. Amém. Que eles venham a te conhecer verdadeiramente, que eles venham, meu Deus, a saber quem tu és, Pai. Amém. Meu Deus, que venhamos a honrar o teu nome. Que venhamos a honrar o nome da família que recebemos, Pai. Amém. Que o Senhor venha ter orgulho da gente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, Pai. E nós reconhecemos a nossa condição, Pai. E por isso nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos para que o Senhor nos purifique, porque só Tu podes, Pai. Nós não podemos nos limpar da nossa sujeira, mas o Senhor pode, Pai. Então vem e nos limpa, Pai. Vem e nos purifica.
purifica, porque nós queremos, meu Deus, da tua água, nós queremos ser limpos por ti, Pai. Amém. Meu Deus, a tua palavra diz que aquele que tem sede de te buscar nunca mais sentirá sede. E nós, meu Deus, estamos aqui sedentos, Pai. Oh, meu Deus, derrama sobre nós da tua água, Pai. Nos sacia, Senhor. Sacia, meu Deus, tudo que há em nós. Sacia, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor, Pai, manifeste sobre nós todas as boas promessas que o Senhor um dia fez para todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te buscam, a todos aqueles que te servem. Que todas essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, que todo o mal vá embora das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, em o nome de Jesus, Senhor, porque nós consagramos tudo o que somos e tudo o que temos a Ti, Deus. É tudo teu, Pai, e nós temos prazer em ti, nós temos prazer na tua presença, e então por isso descansamos debaixo das tuas asas, porque sabemos que estamos num alto refúgio, Pai, e maior é aquele que conosco está. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós, que a sua glória se manifeste em nossas vidas, que o Senhor estenda o seu braço forte e faça o teu milagre mais uma vez sobre nós, que todos possam testemunhar o grande Deus que nós servimos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu beber uma água, gente. Gente, então agora a gente vai pro Salmo 125. São 3 salmos simplesinhos, tá? O Salmo 125... O Salmo 128 e o Salmo 129 são salmos de romagem. O que é salmo de romagem? Romagem é a mesma coisa que peregrinação, tá? Então, são salmos de peregrinação. Esses salmos são salmos que eram cantados quando o povo se reunia em Jerusalém para adorar a Deus. Lembra que tinham festas anuais, festas que o povo tinha que se reunir? Né? Tinha que todo mundo sair das suas tribos, seja lá quão longe fosse a sua tribo, você tinha que ir lá em Jerusalém. São essas festas. Quando eles iam para lá para se reunir, as tribos iam o caminho cantando esses salmos, tá bom? E tem alguns salmos extraordinários, né? A gente vai ver que vai relembrando... Ai, tem uma mosquinha aqui enchendo o saco. Vai relembrando... a história de Israel, né? Então a gente vai falar sobre isso. Deve ter alguns salmos aqui que devem ter sido escritos por Davi. A gente vê pela linguagem que parece, né? Mas eu não sei quem escreveu, então por isso que a gente está estudando eles agora, tá bom? Salmo 125 diz assim, versículo 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, eles são como Monte Sião. Essas pessoas não se abalam. Elas continuam firmes. Quem confia em Deus não se abala. Haja o que houver, aconteça o que for, chegue a notícia que chegar. Aquele que confia em Deus permanece firme, como o Monte Sião. Não se abala. Uau. Versículo 2. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do povo dele, agora e para sempre. Assim como as montanhas estarão sempre em torno de Jerusalém, porque uma pessoa não pode pegar uma montanha e mudar de lugar a montanha. A montanha vai estar sempre ali. Pode passar o tempo que for, a montanha vai estar ali. E é isso que o salmista está falando aqui. Assim como a montanha, você pode sempre contar que ela vai estar ali, que ela não vai mudar de lugar. Não tem como eu ver uma montanha aqui e essa montanha que eu vi aqui depois está lá no Oriente. A mesma montanha que eu vi aqui, no Brasil. Não. É impossível. Ela vai estar sempre no mesmo lugar. E é isso que o salmista está falando. Uau! Assim como as montanhas que estão ao redor de Jerusalém, assim Deus está ao redor do seu povo. Hoje e para todo sempre. Você pode contar com Deus. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Uau! No versículo 3, então, diz assim: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. O salmista está dizendo aqui, o mal existe.
o mal estava acontecendo aqui. Nessa época, o salmista está dizendo que o mal estava governando sobre Israel. Israel não estava bem, o mal estava governando sobre Israel. Mas o salmista diz aqui, não há mal que dure para sempre. Um dia esse mal vai acabar. E é isso que está falando, que lindo, né? E aqui o salmista fala, porque se o mal durasse para sempre, até os bons virariam maus. E é porque o mal um dia vai acabar, é que os bons permanecem sendo bons. Uau! É porque assim, gente, vamos parar para pensar, né? Você vê o mal, parece que só se dá bem, né? Você é honesto, você é direito, você tá fazendo tudo certo, né? Você direitinho ali passa maior perrengue, né? Passa maior dificuldade. E a pessoa má pra caramba e tudo dá certo pra ela, né? Tudo acontece. Imagina se o mal durasse para sempre. Ia ser melhor ser mal. Se o mal durasse para sempre e nada acontecesse pro mal, compensava mais ser mal. É isso que o salmista está falando. Mas a verdade é que o mal não dura para sempre. Uma hora o mal vai acabar. E só vai restar o bem. E é por isso que compensa ser bom. Porque o mal vai acabar. O bem não. Então compensa ser bom. Compensa ser bem, viver bem, né? Porque senão, quem vive mal, quem é mal, uma hora vai acabar. Uau. Versículo 4. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Ó Deus, seja bom. Seja bom para aqueles que são bons. Seja bom para aqueles que merecem, né? As pessoas, não merecer, que a gente não merece, né? A bondade de Deus. Mas é no sentido de, poxa, a pessoa nunca faz nada para ninguém, a pessoa é boa, né? A pessoa... Ah, Deus, deixa ela receber o bem, né? Coitada. E aqui diz, oh Deus, faz bem, né? Dê a bondade para quem é bom. Faça o bem para quem te obedece, Deus. No versículo 5, a paz, Tiago, no versículo 5, então, diz assim: porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonaram os teus caminhos, Deus. E que a paz esteja com o povo de Israel. Tá vendo como ainda não haviam separado, né? Ainda não tinha tido a divisão do reino. Ainda era só um reino, o reino de Israel, tá? Mas aqui ele diz, Deus, mas quando o Senhor for castigar os maus, castiga também aqueles que te abandonaram. Porque eles também são maus. Porque eles te abandonaram. Agora a gente vai pro Salmo 128. Um outro salmo de romagem, tá? Salmo 128. Diz assim no versículo 1: feliz é aquele que teme a Deus. Feliz é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Se for assim, se essa pessoa for alguém que teme a Deus e vive de acordo com a vontade dele, essa pessoa vai ter o suficiente na vida dela. Aqui não está falando que ela vai ter mais. Ela vai ter o necessário. Ela vai ter o suficiente. Nada vai faltar. Ela vai ter o suficiente na vida dela. Desde que ela tema a Deus e viva de acordo com a vontade dele. Então, essa pessoa vai ser feliz. Não a felicidade que o mundo dá, que depende das circunstâncias, mas a felicidade de Deus. Aquela felicidade plena que vem de dentro para fora. E tudo dará certo para você. Mas você precisa temer a Deus e viver de acordo com a vontade dele. Aí no versículo 3 ele começa a dizer o que é que vai dar certo, né? Como assim? Me dá exemplo, né? E ele fala, olha, a sua mulher, ela vai ser como uma parreira que dá muita uva. Sua mulher, ela não vai ser resmungona. Sua mulher não vai ser aquela mulher que você fala, ai, tem que ver aquela mulher de novo. Ai, tem que ir pra minha casa, ver minha família, ai, não aguento mais. Não. Vai ser aquela pessoa que você vai ter prazer na companhia dela. Vai ser bom, você quer logo estar com ela, né? Aquela coisa, como uma parreira de uva, né? Você vê assim, você tem água na boca e quer comer, né? Então você vai querer estar perto da sua mulher. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Os seus filhos
eles te darão orgulho. Seus filhos não serão desmiolados, eles serão pessoas que te darão orgulho. Versículo 4 ele diz: quem teme a Deus, com certeza vai ser abençoado assim, nesse nível. Versículo 5: que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que lá do lugar que ele escolheu para ele, né? Deus havia escolhido o monte Sião para ele, né? Jerusalém para ele, nessa época. Que de lá, da onde ele escolheu para ele, ele te abençoe. Porque você o teme e você cumpre, né, a vontade dele na sua vida. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Que você em todos os dias da sua vida você veja o progresso ao seu redor, né? Você veja as coisas evoluindo, dando certo, né? No versículo 6, e que você viva o bastante para conhecer os seus netos. Ai, amém, glória a Deus, né? E que a paz de Deus esteja com o povo de Israel. No versículo 129, amém, glória a Deus, a gente vai terminar agora a aula de hoje, curtinha, né? Glória a Deus, amém. No Salmo 129 diz assim no versículo 1: povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês. Desde o começo da história de vocês, fala, vamos lembrar como vocês têm sido perseguidos, povo de Deus. Aí no versículo 2, então, o povo de Israel responde. Lembra, gente, é aqui uma romagem, né? Então o povo de Israel responde, né? Desde o começo, desde o princípio, a gente é perseguido. Desde sempre a gente é perseguido. E a gente é perseguido de forma feroz, viu? Não é fácil, não. A perseguição é implacável. Mas eles nunca venceram a gente. Uau! Aí no versículo 3 diz assim: olha, eles chegaram a abrir feridas fundas nas nossas costas. Chegou a machucar. Eram feridas fundas nas costas. E elas foram feitas com um arado. Como um arado faz na terra, elas foram feitas. Assim como você pega para abrir um buraco na terra para pôr semente, sabe? Você pegava o arado, batia assim na terra para abrir um buraco para pôr a semente de batata, né? Para pôr semente de trigo. Depois tampava bem, né? Para crescer. E ele fala, desse jeito, com essa força com que se faz na terra, fizeram nas nossas costas. A gente foi ferido. Nossos inimigos vieram com força, nos feriram nas costas. Mas aqui no versículo 4 ele diz: mas Deus, que é justo, ele nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou das nossas aflições, porque Deus é justo. Versículo 5: que sejam derrotados e que fujam todos os que odeiam Jerusalém, né? Todos que odeiam a Deus, né? Que sejam derrotados e que fujam todos os que odeiam a Deus, porque Jerusalém levava aqui o nome de Deus, né? Então, todos que odeiam a Deus, que sejam derrotados. Versículo 6: que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. A erva que cresce no telhado, ela não precisa nem ser removida, ela seca sozinha, né? Ela murcha, porque não tem raiz. Ela seca sozinha. E é isso que ele está falando, eles vão secar sozinhos, não precisa nem ser removido. No versículo 7, erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. Vai ser destruído sozinho. E no versículo 8 ele finaliza e diz assim: e quem passar por eles, não diga jamais que Deus os abençoe. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Que jamais seja dito isso para essas pessoas. Uau! Então, gente, a gente vai finalizar aqui a aula de hoje, tá? Eu falei, era curtinho, né? São só 3 salmos, né? Aí na quinta-feira a gente vai estudar os salmos 130, 134 e 135. Na sexta-feira a gente vai estudar os salmos 50,
tá? E na segunda-feira a gente vai vir falar sobre Roboão, o reinado de Roboão e o reinado de Jeroboão. E então a gente vai começar a falar sobre os reis, porque a gente vai começar a ver ali, né, sobre as mudanças de reis ali de Israel e de Judá e sobre a entrada dos profetas ali, tá bom? Então semana que vem a gente já vai estudar bastante sobre reis e profetas de Israel e de Judá, tá bom? Então, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, amém. Que venhamos a ter cada vez mais esse ânimo de aprender mais de Deus, né? De ouvir a palavra de Deus, tá bom? Amém, gente. Eu vou desconectar então, tá? O Facebook, o Instagram, amém. E eu vou perguntar para vocês no Meet, gente, vocês têm alguma dúvida, vocês